Manos e manas, tudo bom? Mais um Drops de sexta, perdão pela ausência, a gente estava trabalhando muito esses dias, mas resolvi voltar fazendo nossos videozinhos falando sobre direito público e saúde pública, né? A saúde pública está prevista constitucionalmente, né? O SUS principalmente, a partir do artigo 196 a 200 da nossa Constituição. E o que é interessante é a gente saber que a saúde pública ela é um direito de todos e um dever do Estado. Então perceba que ela tem um caráter universal. Esse caráter universal se espraia para a própria lei do SUS, que é a 8080 de 90, que inclusive é só um diazinho mais velha que eu, já tem 28 anos, eu nasci dia 20 de setembro de 90, e a lei é de 19 de setembro de 90. Então a gente já tem aí um chãozinho da saúde pública nesse país, e que bom por isso. Por que eu friso muito o termo saúde pública? Para reforçar essa ideia de universalidade do acesso à saúde pública de qualidade. Ou seja, não interessa se você tem dinheiro ou não, se você tem condições financeiras ou não de ter um plano de saúde, o seu acesso ao SUS é garantido enquanto cidadão. Inclusive, não só aos brasileiros, né? Mas aos estrangeiros em trânsito aqui, os estrangeiros residentes, todos eles podem e devem ser atendidos pela rede SUS. Então perceba uma coisa, eu selecionei dois temas interessantes. Um é sobre a questão dos direitos dos portadores do vírus HIV, né? E outro é sobre a questão de fornecimentos de medicamento pelo poder público, né? Até que ponto o judiciário pode obrigar a fazenda pública a fornecer determinado ou determinados medicamentos. Então, bora começar com o pessoal que tem HIV. Para quem não sabe, né, o HIV surgiu na década de 80, se espraiou desde então, é uma verdadeira pandemia, ou seja, é uma doença que está pelo mundo todo, não interessa a sua classe social, sua cor de pele, sua condição física, se você é homem, se você é mulher, se você é criança, se você é idoso, o HIV está aí e, infelizmente, pode vir a te infectar. E caso isso aconteça, já começa, né, a você ter o seu primeiro direito garantido, no caso aqui do Brasil, que é o acesso gratuito e irrestrito aos tratamentos referentes ao vírus HIV, para evitar que você desenvolva a AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, né? Então perceba uma coisa, HIV é uma coisa, AIDS é outra. HIV é o vírus, né, e a AIDS é a doença desenvolvida ou não a partir do vírus. E é por isso que o tratamento é importante que ele seja gratuito e universal. Se uma pessoa ela é infectada pelo vírus do HIV, ela pode vir ou não a desenvolver a AIDS, né, que é a doença em si. E por que eu digo isso? Porque se ela for submetida ao tratamento desde cedo, as chances de que ela desenvolva a AIDS e de que ela desenvolva as complicações próprias da doença e venha a falecer são reduzidas drasticamente. Hoje a AIDS é uma doença considerada crônica, ou seja, ela vai te acompanhar para o resto da vida, ela não tem cura, mas ela é controlável através do coquetel, né? E dependendo da situação, se você acabou de ser exposto ao vírus e você já fez aquela medicação preventiva, pode ser, né, a maioria dos casos não acontece da pessoa sequer vir a ser infectada pelo vírus. Então, é essencial que nós tenhamos em mente essa universalidade do acesso ao tratamento, não somente ao tratamento, mas à prevenção contra o vírus. Mas se vier a ser infectado ou infectada, você tem acesso ao SUS para se tratar gratuitamente. Não somente a parte da sua saúde física, mas da sua saúde mental, né? Com apoio de psicólogos, assistentes sociais, etc., para te dar um apoio moral nessa luta agora que você vai ter que enfrentar. Esse é o seu primeiro direito mais básico se você é portador ou portadora do HIV. O teu segundo direito que é importante você saber é que você não pode ser discriminado de nenhuma forma somente por você ser portador do vírus HIV. Isso não existe. A Constituição garante que todos nós somos iguais perante a lei e que é proibida qualquer forma de discriminação ou preconceito. E criou-se uma lei específica, vou colocar aí na descrição do vídeo, tá? Para combater o preconceito contra portadores do HIV, em especial no ambiente de trabalho. Então, se Deus o livre guarde alguém usar a sua condição de soropositividade para lhe discriminar no seu ambiente de trabalho, né, no dia a dia, saiba que isso é um crime e que essa pessoa vai ser punida por isso, tá? Não só na esfera civil, mas também na esfera criminal. Então, vá atrás do seu direito, não aceite esse tipo de discriminação, saiba dos seus direitos para que você possa lutar por eles. Né? Num país onde abundam as leis, né? Onde sobram leis e faltam direitos, isso é essencial, tá bom? Por fim, eu gostaria de lembrar os senhores e as senhoras aí que estão nos assistindo que saiu agora recentemente, em 2019, uma lei que garante que aquelas pessoas que se aposentaram por invalidez,
por serem portadoras do vírus HIV, não precisam mais se submeter a perícias periódicas no INSS para conseguir receber o seu benefício. Como a AIDS, infelizmente, é uma doença incurável, não faria realmente nem sentido que a pessoa ficasse indo ali periodicamente para dizer, olha, eu ainda continuo com HIV, então eu faço jus ao benefício. Não tem lógica isso, até do ponto de vista científico. Né? Até onde se sabe, uma pessoa, uma vez infectada pelo HIV, levará o vírus consigo por toda a vida. Então, isso também já está superado. Vou botar o link da lei aí na descrição do vídeo. Agora, sobre a questão de fornecimento de medicamento, é interessante a gente também falar uma coisa. Isso aqui é uma matrioshka, tá? O SUS ele funciona que nem essa bonequinha. Você tem vários níveis de competência e você tem vários níveis de saúde pública. Você tem a atenção básica, você tem a média complexidade, você tem a alta complexidade. Tudo isso está previsto lá na lei do SUS, tá? Mas o que é que eu preciso que você entenda? Que todos os entes federados, não interessa o tipo de complexidade de saúde pública que ele possa ofertar, são solidariamente responsáveis por cuidar da sua saúde. Então, por exemplo, se você tem uma síndrome rara, uma doença muito rara, e não tem tratamento, medicamento no teu município, o município vai dar um jeito de acionar o Estado para poder te ajudar. Se o Estado não puder te ajudar, a União vai te ajudar. Precisa seguir essa ordem? Não necessariamente. Depende do tipo de situação. Cada caso varia conforme o caso. Mas uma coisa que eu te digo, por conta da universalidade do SUS, por conta do dever do Estado de prestar uma saúde pública de qualidade e eficiente, e isso ser uma questão até de segurança das outras pessoas, ou seja, uma saúde pública eficiente evita que doenças se proliferem, evita problemas de saúde pública em geral, os entes eles estão o tempo todo se intercambiando entre si. Né? É por isso que você tem, por exemplo, programas como o TFD, que é o tratamento fora do domicílio, onde você tem convênios entre estados e municípios, Estado e União, tudo isso para que eles possam te atender da melhor forma possível. Mas bora pegar aqui a nossa legislação para a gente falar de duas coisas. Primeiro, imagina como é que fica a situação de um paciente que precisa de um determinado medicamento, que é registrado na Anvisa, porém ele não está na lista de medicamentos do SUS. O SUS tem uma lista de medicamentos básicos que ele fornece. Quando eu digo básico, não quer dizer que seja só medicamento simples, não. Medicamentos tanto da atenção básica até a alta complexidade, mas que são listas mínimas que o SUS é obrigado a fornecer para todos nós. Então vamos supor que você tem, Deus o livre guarde, uma determinada doença, e essa doença exige um medicamento X que não está na lista do SUS. Ele é registrado pela Anvisa, tudo mais, mas o SUS não fornece esse medicamento. Você pode até o Poder Judiciário obrigar o poder público, através da rede SUS, a te prestar esse medicamento. O STJ, que é um dos nossos tribunais superiores, diz que, em regra, sim, só que você precisa cumprir pelo menos 3 requisitos básicos para que isso te seja concedido. Aí a gente vai aos requisitos. O primeiro requisito é comprovar, através de laudo médico, expedido pelo médico que te acompanha na tua doença, que aquele medicamento X é imprescindível para tratar a tua doença. Ou seja, sem aquele medicamento X, especificamente aquele medicamento X, a tua doença vai se agravar muito, você corre o risco de ficar incapacitado ou incapacitada ou até vir a morrer. Isso é essencial, você precisa ter esse laudo médico, tá? E tem que dizer que os medicamentos que constam na lista do SUS, se é que porventura existe algum medicamento semelhante a esse que você está pedindo, eles são ineficazes para o teu tratamento. Então bora supor, né, você está pedindo o medicamento X, mas se tiver na lista do SUS o medicamento Y, que tem o mesmo princípio ativo, ou seja, sirva para a mesma coisa, em regra vão te fornecer o medicamento Y. Tá? Mas se no seu laudo médico estiver dizendo que só o medicamento X pode te salvar, ainda que exista o medicamento Y na lista do SUS, você já tem um requisito preenchido para obter aquele medicamento X. Né? Outro requisito que é importante você apresentar quando for pedir isso na justiça. Você não ter capacidade financeira para arcar com o custo do remédio. Gente, perceba uma coisa, aqui você aplica aquela ideia de pobre perante a lei mesmo, igual da Defensoria Pública. Você pode ser um médico, se o medicamento X custar 100 mil reais, você pode pedir pelo SUS. A questão aqui da capacidade econômica é você ter capacidade econômica para conseguir aquele remédio sem comprometer a tua sobrevivência. Ponto. Tá? Não interessa se você até tem uma profissão que economicamente é melhor do que outras. O que interessa é isso, você não comprometer o teu orçamento de sobrevivência tendo que ir atrás desse remédio por conta própria. Esse já é o segundo requisito. O último requisito é ter registro na Anvisa. Tá? O medicamento X pode não estar na lista do SUS, mas tem registro na Anvisa, fechou os 3 requisitos, você vai receber.
Esse é um caso. Agora, o que acontece quando você precisa de um determinado medicamento que não está registrado na Anvisa? Aí isso já é uma outra situação. A gente não está falando de lista do SUS, a gente está falando do medicamento que sequer foi registrado na Anvisa. Gente, a Anvisa, ela é uma autarquia, tá? Ela é um ente da administração indireta. As autarquias, elas possuem autonomia para tratar de determinados tópicos, para regular determinados tópicos que são pertinentes à administração pública. E a Anvisa, ela regulamenta, dentre outras coisas, as questões dos medicamentos, tá? É importante a Anvisa ter esse controle porque, perceba, o medicamento é um fármaco, é uma droga. Dependendo do tipo do medicamento, ele pode até matar uma pessoa, se ele não estiver dentro das especificações técnicas corretas. Então a Anvisa, ela tem determinados critérios para dizer se determinado medicamento vai ser ou não comercializado no Brasil. Por quê? Porque é questão de saúde pública. Você não pode vender qualquer medicamento. Simplesmente, olha, toma aí essa pílula, vai dar tudo certo, que tá valendo, tá tudo ok. Não. É preciso ter critérios científicos para poder determinar se aquele medicamento vai ser ou não comercializado. Então, nessa hipótese, você não tem sequer o registro desse medicamento na Anvisa, mas você entende que para o teu tratamento aquele medicamento é essencial, senão você vai morrer. Ora, o que a jurisprudência nos diz em regra, o STF, tá? Em regra, o poder público é obrigado a fornecer medicamento que sequer está registrado na Anvisa? Não. Por questão de saúde pública, por questão inclusive de resguardar a saúde daquele paciente. Porque perceba, se não há um estudo sobre aquele remédio, sequer um estudo técnico que prove que ele tem eficácia, como é que você vai fornecer esse medicamento? E eu não estou nem falando de medicamentos experimentais, eu estou falando de medicamentos que já têm um estudo, mas esse estudo não foi referendado pela agência que tem os critérios técnicos para que esse estudo seja aprovado. Então não basta só, quando você está fazendo um remédio, fazer um estudo. O estudo precisa ser referendado, ou seja, outros pesquisadores, outros cientistas vão ver se aquela medicação, aquele medicamento tem um princípio ativo que realmente cura aquela doença, ou ameniza aquela doença. Tá? A gente está tratando de ciência, a ciência é fundamentalmente empírica, você precisa testar as coisas para ver se elas funcionam ou não. Então é mais do que uma simples burocracia, é uma questão científica, que não pode ser ignorada. Fora que, pelo fato da Anvisa ser uma autarquia, ela tem autonomia para ter os seus critérios de fornecimento ou não de registro quando ele é solicitado. Entendeu? Então, a regra geral é, pelo STF, não. A Fazenda Pública, o poder público não é obrigado a fornecer medicamento que não está sequer registrado na Anvisa. Mas vamos imaginar a seguinte situação hipotética, que são exceções, tá? Quando tem demora irrazoável por parte da Anvisa em registrar determinado medicamento, esse medicamento pode acabar sendo fornecido, eu vou te dizer por quê. Bora pensar assim. É possível, excepcionalmente, a gente conceder pelo judiciário um medicamento que não tem registro sanitário, em caso da demora irrazoável da Anvisa. Então você tem que preencher 3 requisitos, novamente 3 requisitos, que são cumulativos. Ou seja, tem que ter a existência do pedido de registro, não é o registro deferido, tá? É só pedir que o medicamento seja registrado, pelo menos, tá bom? Pedir que, comprovar, perdão, a existência do registro do medicamento em pelo menos alguma agência do exterior, ou seja, você pediu na Anvisa, a Anvisa está demorando a analisar o teu pedido, mas você está comprovando também que esse medicamento já foi aceito por agências reguladoras de renome no exterior, por exemplo, a FDA, que é dos Estados Unidos, que é uma referência, ou então a agência de saúde lá do Japão, que também é outra referência, mais um requisito preenchido, né? E também não existir substituto terapêutico no Brasil, ou seja, você precisa do remédio, o remédio não tem registro ainda dado pela Anvisa, ainda não deu registro para poder comercializar no país, mas já tem o pedido de que se faça o registro, a agência está demorando injustificadamente, por sua vez, ao mesmo tempo, outras agências já têm registrado lá aquele determinado medicamento, ou seja, você já tem um estudo científico que dá um embasamento para que ele seja comercializado no Brasil no futuro e, infelizmente, se não for aquele medicamento X, você vai morrer. Não tem como substituir o fármaco, entendeu? Então, nesse caso, o poder público também é obrigado, excepcionalmente, a te fornecer, tá? Também tem uma questão bem curiosa pra gente fechar isso aqui, que são dos medicamentos órfãos, tá? Gente, o medicamento órfão é tipo assim. Existem determinados medicamentos que a indústria farmacêutica, por conta da sua raridade, né, eles tratam doenças muito raras, ela não tem nem interesse de mandar registrar.
Porque percebe, a indústria farmacêutica é uma indústria, ela quer ter lucro. Ela não vai se dar o trabalho de registrar, por mais que ela tenha pesquisa pronta, medicamento, né, para ela mandar comercializar, que só atinge um número muito pequeno de pessoas. Doenças raras são aquelas que, pelo menos no mundo todo, você não tem, sei lá, nem 2, nem 10 mil pessoas com essa doença no mundo inteiro. Então qual é a lógica para a indústria farmacêutica que busca lucro ir atrás desse remédio para registrar? Ela tem a patente do remédio, ela tem o estúdio do remédio, mas para ela não é interessante ir atrás do registro para poder comercializar em determinado país. Mas ela tem, o medicamento existe. Ele não é um medicamento experimental, ele existe, mas ele não é comercializado. Nesse caso, pode pedir para fornecer? Pode também. Então a gente tratou aí de muita coisa. Eu vou colocar um linkzinho aí do Dizer o Direito, onde trata também de tudo isso de fornecimento de medicamento, tem jurisprudência, tem um pouco de doutrina, e é bem legal a gente analisar. Mas, acima de tudo, o que eu quero deixar aqui para vocês é: saúde pública não é só lei. Não é só lei. Envolve o planejamento, a operacionalização e a efetividade, onde você tem um controle de qualidade, um controle da gestão. A gente não pode pensar a saúde pública como algo que só depende de lei. A gente tem que pensar a saúde pública como algo que depende de lei, que depende da ciência e que depende, sobretudo, da participação dos cidadãos na feitura das políticas públicas. Política pública não é brincadeira. A administração pública não é brincadeira. Administrar envolve uma série de coisas. A política pública só é a ponta. O que realmente faz a política pública ser ou não eficiente é o planejamento. É o planejamento. Então, planejar para não faltar medicamento, seja ele de que ordem for, para nós, cidadãos que pagamos o nosso imposto. O SUS não é de graça, o SUS não é favor. O SUS é seu, ele é meu, ele é de todos nós. E é por isso que ele é tão importante. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Prometo não sumir de novo. Beijo grande.